Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse, né? Nós ficamos aí algumas semaninhas parados em função da Semana do Português e da sequência, né? Enfim, mas estamos de volta. Hoje vamos falar sobre uma banca que é o FMT, Universidade Federal do Mato Grosso. Muita gente me pedindo para falar sobre essa banca, deve ter muito galera lá de Mato Grosso querendo fazer concurso por lá. Bom, vamos lá. Quais são as principais características? Você tem questões de interpretação, tem questões de tipologia e gênero textual. As questões de interpretação são simples. As questões de tipologia e gênero são poucas. Não é isso que é tão cobrado, mas muita questão de análise morfossintática. Muita questão. Envolvendo identificação de classe gramatical, de função sintática, classificação de orações. Muita questão que o cara pega um fragmento de um texto, uma frase, e vai tecendo comentários sobre esse texto, comentários de regência, de concordância, de crase, de colocação pronominal, enfim, muita coisa nesse sentido. As questões da banca não são difíceis, elas são trabalhosas, geralmente elas são muito grandes, tá? Você vai encontrar tudo, né? Regência, até coloquei 2 vezes, olha lá. Identificação de elementos coesivos, tá? Na realidade, o que eu chamo? Por exemplo, o pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo está se referindo a que termo dentro do contexto. O pronome oblíquo está se referindo a que termo. O pronome relativo está se referindo a que termo. Então, a identificação de antecedentes. Questões de verbos envolvem tanto semântica como identificação de tempos. Classificação de orações, que eu já tinha até comentado, em análise morfossintática. Questões de concordância, e aí você encontra questões de concordância para identificação de frase certa e frase errada, como também dentro daquelas questões de análise morfossintática, assim como regência. Como sempre, questões de conjunções, questões de vozes verbais de duas maneiras, transposição da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Também a identificação da diferença entre o pronome apassivador e o índice de indeterminação do sujeito. E conjunções coloquei 2 vezes, olha só. Uma coisa que eles cobram, isso aqui eles gostam muito. O que é homografia? Existem homônimos homógrafos. Homo significa igual, grafia igual, escrita igual. Então, homônimo homógrafo é quando a palavra tem o mesmo som e a mesma escrita. Homofonia, fonos, é som, tem o mesmo som. Às vezes a palavra é homônima, mas tem uma grafia diferente. Parônima é quando o som é muito parecido. Antônimo é quando os sentidos da palavra são diferentes. Sinônimo é quando as palavras são sinônimas, têm o mesmo significado. E, obviamente, questões de crase. Tá? Você tem questão de crase em identificação de frase certa e frase errada. E também, mais uma vez, assim como é uma característica dessa banca, em análise morfossintática. Tá legal? Quem é que está pedindo a preposição a? Enfim. Muita questão de análise morfossintática, muita questão mesmo. Beleza? E as questões são grandes, e elas são trabalhosas. Olha só, por exemplo, aqui, olha lá, uma questão de transposição para a voz passiva. Ele já faz um comando grande, certo? Mas no final, o que ele está perguntando? Em qual alternativa a voz passiva pronominal foi corretamente alterada para a analítica? Bom, um grande número de alunos matricula-se. Fundamental é a identificação do tempo. Fundamental. Eu matriculo, tu matriculas, ele matricula. Isso aqui é o presente do indicativo. Então, quando você passa para a voz passiva analítica, o verbo ser vai ter que estar também no presente do indicativo. Foi. Eu fui, tu foste, ele foi. Fomos, fostes, foram. Isso aqui é o pretérito perfeito. Então, essa transposição para a voz passiva analítica não se dá com perfeição. Por quê? Porque mudou o tempo verbal. Letra B. Notam-se. Eu noto, tu notas, ele nota, notamos, notais, notam. Presente cativo. Certo? Foram. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Pretérito perfeito. Quando você altera o tempo do verbo, você altera o sentido da frase. Não é uma perfeita transposição para a voz passiva analítica. Não se vê, eu vejo, tu vês, ele vê, vemos, vedes, vem. Presente do indicativo.
Não foi vista, eu fui, tu foste, ele foi, pretérito perfeito. Abriram-se, eu abri, tu abriste, ele abriu, abrimos, abristes, abriram, aqui é o pretérito perfeito. Só que, olha lá, são abertas, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são presente do indicativo. Ou seja, em nenhuma opção até agora ele conservou o tempo verbal. Ainda não se lançaram. Eu lancei, tu lançaste, ele lançou. Lançamos, lançaste, lançaram. Pretérito perfeito do indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi. Fomos, fostes, foram. É o verbo ser também no pretérito perfeito. Opa, agora sim, a transposição foi feita da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, mantendo o tempo verbal, tá? E conservando, consequentemente, o sentido da frase original. Então, questão número 1, letra E. Questão de vozes verbais, que eles gostam muito. Questão número 2. Vamos lá. O que ele está pedindo? No 3 foi possível a utilização de carros, o verbo mesmo antes do sujeito concordou com ele, tal. Cenário alternativo que apresenta concordância incorreta. Então ele quer a concordância que esteja errada. Reinava com muita graça a beleza. A beleza reinava. Sujeito é a beleza. Sujeito é no singular. Se o sujeito está no singular, o verbo tem que estar no singular. A letra A está bacana. Letra B, ele quer errada. Não faltarão alimentos. Se você colocar a frase na ordem direta, fica alimentos não faltarão. Alimentos é sujeito, está no plural. Faltarão, que é verbo, também está no plural. Maravilha. A esses caras, a essas pessoas, aos que chegarem esfomeados. Chegarem está no plural, concordando com o antecedente do que é esse demonstrativo os, que está no plural. Perfeito. A esses que chegarem, não fossem a boa vontade e ajuda dos vizinhos, olha lá, eu tenho um sujeito composto, a boa vontade e a ajuda dos vizinhos. Este sujeito composto, ele está posposto ao verbo. Quando o verbo vem antes do sujeito composto, ele pode concordar por soma, ou seja, como eu tenho dois núcleos de sujeito, está no plural, o verbo pode vir no plural, ou também estaria correto se eu usasse fosse no singular concordando com o primeiro sujeito, cujo o núcleo do primeiro sujeito é vontade. Então, tanto faz aqui, singular ou plural, as duas formas estão corretíssimas, perfeitíssimas. Bom, a resposta pode ser a letra D, que é a opção com erro. Como eles já disseram, chegou até nós inúmeras reclamações. Opa! Inúmeras reclamações e sujeito. Essas inúmeras reclamações chegaram até nós. É só você colocar a frase na ordem direta que você vai identificar com facilidade que inúmeras reclamações é o sujeito do verbo chegar. E esse sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Resposta letra D de dado. Questão número 3. Vamos lá. Os imigrantes da Síria se espalharam pelo mundo, mas os emigrantes, olha lá, são sons iguais? Não, né? Imigrantes e emigrantes. São sons muito parecidos. Então, é um caso de parônimos. Essas palavras são parônimas, assim como tráfico e tráfego, sortir e surtir. Então, 2. Começa com o número 2. Certo? Elimino a letra A, elimino a letra D, elimino a letra E. Sem ter efetuado o acordo pretendido, acordo cedo. Olha lá, acordo e acordo, essas palavras são homógrafas. Embora os sons sejam diferentes, mas a grafia, homo, significa igual, grafia, escrita, tem a mesma grafia. Então, homografia. 4. 2, 4. Opa, já chegamos à resposta, que é a letra C. Não há senso em afirmar tão categoricamente que o IBGE deve realizar o censo. Gente, censo e censo têm exatamente o mesmo som. Exatamente, o som é igualzinho. A escrita é diferente, são palavras homônimas, mas não homógrafas. Tá? Vamos lá.
Elas são homógrafas? Não, porque elas não têm a mesma escrita. Mas elas têm a homofonia, quer dizer, o mesmo som. Que é curioso que aqui acordo e acordo, elas, é uma situação que elas são homógrafas, mas não são homônimas. Isso é uma situação mais rara. Ou seja, tem a mesma grafia, mas não tem o mesmo som, porque sem ter efetuado o acordo, cor é o som fechado. Acordo cedo, som é aberto. Então, são homógrafos, mas não são homônimos. Isso é muito raro. Aqui eles são homônimos, mas não são homógrafos. Eles têm apenas o mesmo som, que é a homofonia. A descrição do professor feita pelo seu aluno não primou por descrição. Descrição é o ato de descrever alguém. Beleza. E descrição é a qualidade de um ser discreto, de uma pessoa discreta. Certo? Então, descrição é descrever. E descrição é de discreto. São palavras com sons muito parecidos. Paronímia, 2. Em algumas situações, o soldado mostrava-se dedicado, em outras, desaplicado. Gente, dedicado e desaplicado são palavras com sentidos opostos, contrários. Isso é o que nós chamamos de palavras antônimas. Olha lá, antonímia, 3. Então, confirmamos letra C. Vamos lá? Questão número 4. Olha lá. É uma questão de identificação de classe gramatical, certo? Muitas questões de análise morfossintática, como eu disse para vocês. Sobretudo a questão do que, do ser. O último flagelo global foi a pandemia de gripe de 1918, tá? Foi a pandemia a qual se estima. Esse que aqui é um pronome relativo, beleza? Aí o que ele está pedindo? Assinale a alternativa em que o elemento em destaque tem a mesma função morfossintática. Então nós temos um pronome relativo aqui. Vamos buscar um outro pronome relativo. Ao permitir isso, quando eu substituo uma oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Nem preciso saber qual é a função sintática do isso. Tá? Substantiva. Esse termo que introduz as orações substantivas chama-se conjunção integrante. Letra B. Olha lá, foi a capacidade de ler as instruções genéticas, as instruções às quais codificam os vírus. Opa, se eu substituo o que por o qual, a qual, as quais, é porque esse aqui é um pronome relativo. Maravilha, já atingimos a resposta. Olha lá, letra C. Reconheceram isso. Substitui a oração inteira pela palavra isso, já tem uma oração subordinada substantiva. Esse termo que introduz as orações substantivas chama-se conjunção integrante. As pessoas acreditavam cegamente nisso. Substitui a oração inteira pela palavra isso, novamente, conjunção integrante. Beleza, galera? Maravilha! Questão número 5. Vamos lá. Assinale a alternativa que o elemento de destaque se refere à expressão indicada entre parênteses. Foi aquilo que eu falei, olha só. Ele quer saber se este elemento aqui, que é o pronome relativo, está se referindo ao termo o vírus. Identificação de antecedente, basicamente é isso. Beleza? Vamos lá. O SARS-CoV-2, o vírus que causa síndrome respiratória aguda grave Covid-19, matou aproximadamente 2,2% das pessoas que o contraíram. Bom, olha só. Quem é que contraiu? 2,2%. Aliás, quem é que contraiu? Pessoas. Essas pessoas contraíram em todo mundo e matou 2,2% da população. Então, esse aqui tem como antecedente pessoas e não vírus. Foram as pessoas que contraíram o vírus em todo mundo. Esse pronome oblíquo o aqui, esse o é que está fazendo referência a vírus.
As pessoas, esse que. Tanto é que eu substituo esse que por as quais. E essas pessoas, olha lá, as quais, por que feminino e plural? Porque o antecedente é pessoas, que é feminino e plural. E essas pessoas contraíram, o pronome oblíquo o refere-se a vírus, certo? Contraiu o vírus que causa síndrome respiratória. Então, o pronome relativo o que é o que está marcado, não faz referência a vírus. Quem faz referência a vírus é o pronome oblíquo o. Esse aqui faz referência a pessoas. Bom, vamos lá. É um fato notável para a ciência que um novo vírus causador de doenças foi descoberto. Um material genético completamente decodificado, novas terapias criadas para combatê-lo. Combater quem? O material genético? Não, você vai combater quem? O vírus. Então, na realidade, essa forma pronominal está fazendo referência não ao material genético, mas você vai estar combatendo o vírus. Beleza? Bom, vamos lá. Aprendemos que quando recebemos avisos sobre vírus contagiosos, ações rápidas e decisivas devem ser tomadas em todas as partes do mundo para reduzir sua propagação. Mas para reduzir a propagação de quem? Para reduzir a propagação do vírus. Opa! O pronome sua aqui realmente se refere a vírus, a propagação do vírus. É essa a resposta. Isso levou várias empresas a desenvolverem suas próprias versões diferentes de vacinas. O pronome suas refere-se a versões? Não. São as próprias versões dessas empresas. O pronome suas está se referindo a empresas. Então, olha lá. Isso levou várias empresas a desenvolverem os seus próprios métodos, quer dizer, as próprias versões dessas empresas. Então, o pronome possessivo suas está se referindo a empresas. Maravilha, galera. Vamos então para a questão meia dúzia. Vamos lá? Assinale a alternativa em que o elemento A em destaque desempenha a mesma função morfossintática. Olha só o que eu falei para vocês. Muita questão que envolve isso. Levou várias empresas a desenvolverem. Desenvolver é verbo. Esse termo aqui é uma preposição. Quem leva, leva. Alguém está levando quem? Várias empresas. A quê? A desenvolverem. Então, várias empresas é objeto direto. E a desenvolverem seria o objeto indireto introduzido pela preposição a. Está levando alguém a alguma coisa. Beleza? Então, esse a é preposição. Maravilha. O SARS-CoV-2, o vírus que causa a síndrome. Gente, síndrome é um substantivo feminino. Esse a aqui determina este substantivo feminino, que causa a doença, que causa o problema, Então, esse a aqui é artigo, que acompanha em gênero e número o substantivo feminino. Tanto é que quando substitui síndrome por problema, que é masculino, que causa o problema. O artigo deixa de ser feminino e passa a ser masculino. Determinar a sequência. Determinar o estudo, determinar o trabalho, determinar o estilo. Olha lá, quando eu substituir sequência, que é feminino, por um elemento masculino, passa de A para O. Repare, sequência é um substantivo feminino. Novamente, nós temos o artigo. Beleza? Identificar a causa. Identificar o motivo. Quando eu substituo o substantivo feminino causa por substantivo masculino motivo, passa de A para O. Novamente, eu tenho tão somente o artigo. Agora, olha só, transmitem o vírus a outras pessoas. Quem transmite alguma coisa a alguém. O vírus é objeto direto, a alguém é objeto indireto. Ah, Rosenthal, esse A aqui não poderia ser artigo? De jeito nenhum. Até porque o artigo tem que acompanhar em gênero e número o substantivo. Repare que a expressão outras pessoas está no plural. Se essa expressão está no plural, esse A aqui não pode ser artigo nunca, ele é preposição. E é essa a resposta. Questão número 7. Olha só como é que as questões são grandes, são longas, certo? Com frases grandes. Enfim, olha lá o tamanho do comando da questão. Então, são questões trabalhosas, né? Essa banca tem essa característica de trabalhar questões grandes.
Então, elas não são exatamente difíceis, mas elas dão muito trabalho. Volte ao segundo parágrafo e releia-o, observando o termo sublinhado no trecho. Aí vem o trecho, tal. Aí ele pergunta, em que em seguida marque a alternativa em que o termo destacado exerce a mesma função sintática do termo sublinhado. Então vamos lá, vamos identificar a função sintática desse termo. Ou fácil acesso a telefones. A telefones, esse é a preposição. É um termo preposicionado. Tem uma tremenda cara de objeto indireto. Mas se fosse objeto indireto, completaria a ideia de verbo. Quem tem alguma coisa. Tá? Acesso aqui é um substantivo. Inclusive, ele está até determinado por um adjetivo. É o acesso. O acesso a alguma coisa. E até uma coisa interessante, gente. A palavra, o substantivo acesso, exige a presença da preposição a. O acesso a alguma coisa. O verbo acessar, quem acessa, acessa alguma coisa. O verbo acessar é transitivo direto. Tá? Verbo e nome não necessariamente tem a mesma regência. Comprar. Quem compra, compra alguma coisa. O verbo comprar é transitivo direto. Mas quando eu transformo o verbo comprar num substantivo compra, por exemplo, é a compra de alguma coisa. Certo? Então, acesso é um substantivo. E esse termo aqui complementa a ideia de um substantivo e não de um verbo. Se completasse com preposição a ideia de um verbo, seria objeto indireto. O objeto completa a ideia de verbo. Mas como é um termo preposicionado que complementa a ideia de um substantivo, ou seja, de um nome, isso aqui é um complemento nominal. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Letra A. Letra A. Ixi, não está sublinhado. Eu tenho que lembrar qual é o termo aqui. Essa estratégia foi usada para determinar, eu me lembrei, é a sequência do SARS. Que determina alguma coisa. A sequência do SARS complementa a ideia do verbo determinar sem preposição. Esse A aqui é artigo. Sequência é substantivo. Nós vimos na outra questão. Então, isso aqui é objeto direto. Tá legal? Então, a sequência do SARS é objeto direto. Então, não tem a mesma função sintática. É um termo que não é preposicionado, porque esse A aqui, diferente daquele outro A, é artigo. Está completando a ideia do verbo determinar. Maravilha. Então, objeto direto. Foi a capacidade de leitura. Opa! De leitura é um termo preposicionado que complementa a ideia de capacidade. Capacidade é nome. É um termo preposicionado que complementa a ideia de nome. Complemento nominal é essa a resposta. Se espalha por meio de. Isso aqui, gente, até a expressão já por meio de, já da ideia de através de, isso aqui é um adjunto adverbial de meio. E passamos a isso. A isso. Está completando a ideia do verbo passar. Com preposição, objeto indireto. Então, resposta dessa questão número 7, letra B de bola. Vamos lá, questão número 8. A ciência era limitada, o que tornava difícil identificar a causa e iniciar o desenvolvimento de uma vacina. Aí o que ele pergunta, assinale a alternativa que o tempo do verbo destaque tem função de... A ciência era limitada. Tá? Era limitada. Era é pretérito imperfeito. Qual é a diferença grande entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito? O pretérito perfeito dá uma ideia de passado, mas passado com caráter isolado, pontual. Então, por exemplo, eu joguei pelada no último 31 de dezembro. Dá uma ideia de algo habitual, algo duradouro, algo que tem continuidade? Não dá ideia de algo costumeiro. Não, foi uma coisa que aconteceu no dia 31 de dezembro e acabou. Isso é pretérito perfeito. O pretérito perfeito dá uma ideia de passado, mas com esse caráter pontual, isolado. Agora, se eu falasse assim, eu jogava pelada todos os sábados. Quando eu falo que eu jogava pelada todos os sábados, qual é a ideia que eu estou querendo passar? É uma ação. Hoje eu já não jogo mais, mas eu jogava. Mas eu joguei só uma vez? Não. Eu joguei várias vezes. Então, isso dá uma ideia de habitualidade. O pretérito imperfeito dá a ideia de habitualidade, de uma coisa que você faz de forma costumeira, duradoura, e não de forma isolada. Essa é a grande diferença do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito.
Enquanto o pretérito perfeito dá uma ideia de algo, os dois dão ideia de passado, só que o pretérito perfeito dá a ideia de algo passado, mas isolado, pontual, o pretérito imperfeito dá uma ideia de algo passado, mas com caráter habitual, costumeiro. Avalie. Eu fiz menção ao seu, eu fiz o seu trabalho. Eu fiz esse trabalho, parece que uma vez, pô, Rosentão, tô enrolado e tal, você quebra esse galho para mim hoje. Você faz? Eu fui lá e fiz. Fiz uma vez só. Agora, se eu falasse assim, eu fazia sempre o trabalho do João. O que significa isso? Que eu tinha o hábito de fazer o trabalho. Era um hábito, era um costume. Então, o pretérito imperfeito dá essa ideia de coisa habitual, costumeira. E não isolada, não pontual. Certo? Até um macete que eu sempre ensino, olha, se você quiser usar o pretérito perfeito, use a palavra pretérito perfeito, que a ideia é pontual, isolado. Use a palavra ontem. Ontem eu fiz, ontem eu cantei, ontem eu procurei. Quando você quer usar o pretérito imperfeito, que dá a ideia de algo que tem continuidade, que tem habitualidade, que é algo costumeiro e não isolado, é algo que é duradouro, que é contínuo, que tem sequência, que tem continuidade, use a palavra antigamente. Quando você usa antigamente, você não falaria antigamente eu fiz. Não, antigamente eu fazia, antigamente eu estudava, antigamente eu lia, antigamente eu buscava, antigamente eu resolvia, antigamente eu comia muito, tá? Bom, com isso, né, com essa explicação, acho que já nós chegamos à resposta. Designar um fato passado, mas não concluído. Tá? Por quê? Porque encerra uma ideia de continuidade, de habitualidade. É um fato passado? Sim. Da mesma maneira que o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, e é pretérito imperfeito do indicativo, é o pretérito imperfeito do indicativo, dá essa ideia de passado, como o pretérito perfeito dá. Pretérito perfeito é eu fui, tu foste, ele foi. Fomos, fostes, foram. Tá? Eu fui uma pessoa mais calma. Seu pretérito perfeito do verbo ser, que aliás é igual ao do verbo ir. Agora, eu era dá uma ideia de continuidade, de habitualidade, de algo costumeiro. Então, ambos dão ideia de passado, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Só que o pretérito perfeito dá uma ideia de algo isolado e o pretérito imperfeito de algo que tem sequência, que tem continuidade. Vamos lá, questão número 9. Beleza? O verbo que exige o mesmo tipo de complemento. Gente, esse comando de questão aqui é muito a cara da Fundação Carlos Chagas, a FCC que faz esses comandos aqui. Cara, muito. Quem transmite alguma coisa, o vírus, objeto direto, a alguém, objeto indireto. Ou seja, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele é bitransitivo. E ele quer o mesmo tipo de complemento, ou seja, ele quer um verbo que tem um objeto direto e um objeto indireto. Isso levou várias pessoas, quem leva alguém, várias pessoas, várias empresas, objeto direto, a alguma coisa, a desenvolverem. Objeto indireto. Levou alguém, no caso, pessoas jurídicas, várias empresas, a alguma coisa, a fazer alguma coisa. Objeto indireto. É essa a resposta. O verbo levar também é transitivo direto, sendo que o objeto direto é várias pessoas, e tem um objeto indireto, que é oracional, a desenvolverem suas próprias versões. Já chegamos à resposta. O vírus que causa a síndrome respiratória aguda. Quem causa alguma coisa. A síndrome respiratória é objeto direto. O verbo causar é tão somente transitivo direto. Ele quer um transitivo direto e indireto, tal qual no enunciado da questão. Reduzem as hospitalizações e a morte. Quem reduz alguma coisa. As hospitalizações e a morte, objeto direto. O verbo reduzir só é transitivo direto. Ele só tem como complemento o objeto direto. Fica faltando o objeto indireto. Essas cópias adicionais permitem que as máquinas de PCR detectem a presença do vírus. Quem detecta alguma coisa, a presença do vírus é objeto direto. O verbo detectar também só é transitivo direto. Então, transitivo direto e indireto, tal qual na frase original, somente a letra A.
Questão 10, uma questão de conectores, né? Sempre tem que ter uma questão de conjunções, certo? Sempre. Como diria Buda, não é uma ideia de concessão. Não é uma ideia de... Como aqui é conforme, segundo, de acordo com o que diria Buda. Então, essa conjunção como ela é conformativa. Então, estabelece uma ideia de conformidade. Ou é uma conjunção alternativa, estabelece uma ideia de alternância. Ou uma variação disso. Olha assim, você vê, não estou nem com o texto completo, mas só pela expressão ou variação disso, indica que eu estou dando uma outra opção, dando uma outra alternativa. Então estabelece uma ideia de alternância. Isso foi para avaliar a influência dos genes e os resultados, já que, olha lá, já que é sinônimo de porquê, visto que, um conector que eles adoram em prova, porquanto, uma vez que, olha lá, isso aqui estabelece uma ideia de causa, de motivo para outro fato. Isso foi para avaliar a influência dos genes? Por que foi isso? Por que teve essa finalidade? Porque irmãos têm genes parecidos ou iguais. Então, olha lá a ideia de causa, de razão, de motivo. Tá? Então, letra C. Acontece que outros animais, como o golfinho, o elefante e o cachalote, então, olha lá, estou comparando esses outros animais com o golfinho, o elefante e o cachalote. Tais quais o golfinho, tal. Isso aqui é uma ideia de comparação e não... Certo? Comparando animais que têm cérebros e massa cinzenta muito maiores. E estou comparando esses outros animais com o golfinho, o elefante e o cachalote. Beleza? Maravilha. Bom, vamos lá. Questão número 11. Olha só, os pronomes oblíquos nos e os estão empregados em posição proclítica. O que é próclise? É quando o pronome oblíquo vem antes do verbo. Olha só, realmente nós temos a próclise. Deixarem é verbo. O pronome oblíquo nos vem antes do verbo. Isso é próclise. Deixaremos também é verbo. E o pronome oblíquo os também aparece antes do verbo. Nos dois casos nós temos próclise. Em razão da presença de palavra de sentido negativo. Realmente o não atrai o pronome oblíquo. Ou seja, você é obrigado a trabalhar com a próclise justamente em função da presença do não, que é um advérbio. O advérbio sempre atrai pronome oblíquo. Ou você pode até explicar por dois caminhos, né? Que o não é advérbio, ou porque na realidade todas as palavras que indicam ideias de negação acabam atraindo o pronome oblíquo. Então, verdadeiro. O texto é composto por um período subordinado em que a primeira oração expressa sentido de condição em relação à segunda. Bom, vamos lá. Se não nos deixarem sonhar, caso não, na condição de não deixarem sonhar, esse se aqui é realmente uma conjunção subordinativa condicional. Então, a primeira oração realmente introduz uma ideia de condição. Caso não nos deixem sonhar, não vamos deixar vocês dormirem. Ou seja, nós vamos deixar vocês dormirem? Depende. Na condição de vocês me deixarem sonhar. Se vocês não cumprirem essa condição, essa hipótese, aí nós não vamos deixar vocês dormirem também. Agora, se vocês nos deixarem sonhar, eu deixo vocês dormirem. Verdadeiro. Item 3. O texto poderia ser reescrito sem prejuízo da correção gramatical da seguinte maneira. Caso não nos deixam sonhar, você poderia realmente substituir se por caso. Ambos dão a ideia de condição. A substituição é perfeita. Porém, o caso só trabalha com verbos no modo subjuntivo. Caso não nos deixem. Esse verbo aqui tinha que estar no presente do subjuntivo. Deixem e nunca deixam. Só que até o ouvido da gente percebe o erro, né? Então, olha lá, olha a maldade da questão. Eles fazem vocês fazer análise da substituição da conjunção, que é perfeita, mas poucas pessoas acabam ficando atentas a esse caso aqui. E o emprego da conjunção caso vai fazer com que o verbo ou esteja no pretérito imperfeito do subjuntivo, caso eles nos deixassem, ou no presente subjuntivo, caso eles nos deixem. Caso eles nos deixam, não.
Então, por isso está errado. Não por causa da substituição, mas por causa da relação que existe entre o conector e o tempo verbal. Bom, vamos lá. Em outras situações de comunicação, os verbos sonhar e dormir precedidos de artigo podem desempenhar a função de nomes. Sim, se você colocar o artigo o antes de um verbo, você vai transformar esse verbo em substantivo. O olhar, o sonhar, e assim vai. É óbvio. Aliás, qualquer palavra, se você colocar o artigo o antes, você está substantivando essa palavra. Certo? Estou usando uma camisa azul. Azul é uma cor. Geralmente a cor é um adjetivo. Se você disser o azul é uma cor bonita, eu estou substantivando. Né? Então eu gosto de ver amanhecer. Amanhecer é verbo. Agora, se eu falar eu gosto de ver o amanhecer, amanhecer que era verbo, é transformado em substantivo. Então fica verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Letra A. E a última questãozinha, questão de pontuação. Eles gostam de cobrar, assim, né, identificação de frase certa ou frase errada. Ou também eles gostam muito de cobrar questões de pontuação em que eles pedem a justificativa do emprego da vírgula, enfim. E ele quer o seguinte: em qual alternativa a reescrita apresenta problema quanto ao emprego da vírgula? Em nosso país, adjunto adverbial antecipado. O emprego da vírgula nem é obrigatório, mas por que não é obrigatório? Porque esse adjunto adverbial só tem 3 palavras. É um adjunto adverbial de corpo pequeno. Eu não sou obrigado a colocar essa vírgula. Haverá, pela primeira vez na história, haverá, que é verbo transitivo direto, mais avós do que netos, objeto direto. Entre o verbo e o objeto direto, você tem a expressão pela primeira vez na história, que é um adjunto adverbial de tempo. Certo? E aí ele colocou esse adjunto adverbial que está entre o verbo e o objeto direto entre vírgulas. Maravilha! A letra A está bacana, ele pede que apresenta problema, ele quer com erro. Letra B, haverá mais avós? Opa, então, né, pessoal? O verbo haver é verbo transitivo direto. Mais avós é objeto direto. Como é que você vai colocar vírgula separando o verbo do objeto direto? Pela primeira vez na história, adjunto adverbial antecipado, vírgula, perfeito. Haverá mais avós do que netos em nosso país. Como esse em nosso país está no final da oração, então tá, o ideal é até que você não use realmente a vírgula. Haverá mais avós do que netos em nosso país. E aí, como eu tenho 2 adjuntos adverbiais em sequência, o emprego da vírgula separando um do outro fica legal. Perfeito, sem problemas. Tá tudo certinho. O único que apresenta erro, definitivamente, é a letra B de bola. Maravilha, galera. Foi legal para vocês? Ótimo. Então, eu acho que deu para dar uma boa noção do que é, do estilo da banca Universidade Federal do Mato Grosso. Então, galerinha, mesmo para aqueles que não querem fazer, eu acho que como exercício, essas questões foram muito bem boladas, muito bem feitas e muito trabalhosas. É importante que vocês se habituem também a esse estilo de questão. Bom, foi muito bom retomar o nosso trabalhinho, nosso rumo à posse. Maravilha, quinta-feira nós temos a nossa tradicionalíssima live. Todos os dias no Instagram nós temos a questão do dia. Basta me seguir, @professor_Rosenthal, com STH. Certo? E na próxima terça-feira estaremos de volta aqui com o nosso Rumo à Posse. Valeu, pessoal. Grande abraço para todos e até a próxima.